Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Está tudo bem com os irmãos? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de escatologia. Hoje vai ser o quarto estudo. Nós vamos falar sobre anticristo e anticristos. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a Deus a direção para tudo que for realizado aqui, seja direcionado por Ele, que Ele possa nos abençoar de uma maneira gloriosa. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite. Embora com esse problema desse coronavírus aí, Pai, mas nós estamos contactando, nós estamos ministrando, fazendo a obra do Senhor, até que restaure todas as coisas. Nós te louvamos por tudo, os teus servos têm se mantido de pé, porque o Senhor tem ajudado. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção para a ministração do estudo dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então tá aí, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 4, anticristo e anticristos. Tá certo? Anticristo e anticristos. Muito bem. Nós vamos iniciar então, lendo 3 passagens bíblicas. Vamos começar com 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8. Então nos diz o seguinte o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vamos ver agora 1 João 2,18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que nos diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora vamos ver também 2 João 7, versículo 7. 2 João tem apenas um capítulo, então é 2 João, versículo 7, que diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muito bem. Então observa-se que em 1 João 2,18 é mencionado anticristo e anticristos. Não é? Nós sabemos que existe o anticristo que vai reinar durante 7 anos, que é a última semana profética de Daniel, e existe anticristos, não é? Todo aquele que se opõe a Cristo é anticristo. Muito bem. O que distingue o anticristo propriamente dito com os demais anticristos?
né? O que distingue o anticristo propriamente dito, aquele que vai manifestar agora nos últimos dias, com esses outros anticristos que já vêm manifestando o mundo fora? O anticristo é a maior manifestação da maldade que Satanás fará através de um homem. Ele aparecerá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então vai ser algo extraordinário, algo terrível, né? Se muita gente hoje procura sinais em Jesus Cristo sem se importar com a vida eterna, muito mais sinais então eles verão com esse anticristo, permissão de Deus. Até fogo dos céus ele vai fazer descer à vista dos homens para enganar. E enganaria, diz a palavra de Deus, que enganaria, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Mas nós não somos enganados porque temos o Espírito de Deus, graças a Deus por isso. Então, os anticristos envolvem desde o princípio da criação, conhecidos por ministério da iniquidade. Agora sim, a palavra certa é ministério. Ministério da iniquidade. Então, todos os que se opõem ao ensinamento de Cristo são anticristos, não é? Todos que se opõem são anticristos. Mas o anticristo propriamente dito é a plena encarnação de Satanás. É quando Satanás for expulso dos céus, ele vai incorporar em um homem. Assim como aconteceu com um homem chamado Jesus, o verbo se fez carne, Deus se incorporou nele, se fez carne, vai acontecer com esse anticristo. É a própria encarnação de Satanás. Viu? Então veja bem, isso só ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Então o anticristo só vai manifestar após o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo vem, na primeira fase da vinda dele, da segunda vinda, ele vem, leva a sua igreja, e imediatamente, nesse momento que ele vem para levar a igreja, quando a igreja sobe, Satanás é expulso. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Então, Satanás é expulso do céu e é incorporado num homem, chamado Anticristo. Tá certo? Vamos confirmar isso aí em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Vamos dar uma olhada. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Diz assim, vou aguardar os irmãos aí encontrarem, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Olha, observa bem o que diz aqui. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não é isso? É o que eu mencionei antes. Muitos querem apenas Jesus apenas para resolver algum probleminha, ou outro probleminha, mas não quer ter compromisso para ter segurança de vida eterna. Então esse anticristo aí, Jesus vai permitir, Deus vai permitir, né? E muitos serão grandemente enganados. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver agora 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nos diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então observa bem. Ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então muita gente vai ser enganada. Diz em Apocalipse, nos fala que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, né? Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ok. Então nesse versículo 4 nos fala, o versículo 4 fala que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus. Então, este santuário é o templo. É o templo dos judeus que vai ser reconstruído. Então, a qualquer momento vai se dar essa reconstrução. Pode acontecer, essa reconstrução do templo pode acontecer antes do arrebatamento da igreja. A qualquer momento, pode acontecer antes, né?
Mas o possível, a lógica é que seja depois do arrebatamento. Por quê? No ato do arrebatamento, Satanás vai incorporar em um homem, e esse homem vai fazer uma aliança com os judeus. E essa aliança, em que consiste essa aliança desse anticristo com os judeus? Certamente uma proposta para a reconstrução do templo. Por isso que o meu conceito é este, que o templo vai começar a se reerguer depois da manifestação do anticristo. Então, no início da segunda metade da última semana profética, então veja bem, no início da segunda metade da última semana profética, é o que nós falamos, a 70ª semana. Então, no início dessa segunda metade, o anticristo vai rasgar a aliança feita com os judeus. Ele faz uma aliança com os judeus e desfaz essa aliança, não é? Ele vai reivindicar adoração para si mesmo. Está lá em Daniel 9:27, fala sobre isso. Vamos dar uma olhada. Os irmãos vão observar que de vez em quando eu repito alguns versículos para memorizar. É de propósito, viu? É de propósito que eu faço isso, para memorizar bem. Então vamos ver. Daniel 9:27 nos fala que esse anticristo vai reivindicar para si a adoração. E nós vimos em 2 Tessalonicenses, né, que ele vai assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós vimos aqui em Daniel 9:27, nos fala isso aqui. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? O anticristo. O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana está no futuro. Nós estamos vivendo o período da graça. Então, 69 semanas proféticas já se cumpriram, né? Jesus Cristo morreu exatamente após a 69ª semana. Logo depois disso, houve a destruição da cidade de Jerusalém, o templo, né? E daí iniciou-se o período da graça, chamado a dispensação da graça, o tempo dos gentios. E essa última semana que está próxima a acontecer, Deus vai tratar novamente com os judeus, porque todas as 70 semanas diz respeito ao povo judeu, não é? Muito bem. Então nós vemos aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Então, vamos entender uma coisa aqui, é uma suposição minha, que ele vai fazer uma firme aliança com os judeus. Eu pergunto, que aliança é essa? A Bíblia não fala, não menciona que tipo de aliança é. Mas nós deduzimos, temos o Espírito de Deus, não é? Em determinado momento, Jesus fala para os judeus, quando vós sabeis discernir esse tempo e não sabeis discernir esse tempo agora, não é? Então Deus nos dá condições e inteligência para entendermos e interpretar as Escrituras, né? À luz do Espírito dele. Então, qual é a dedução que eu faço? Os judeus estão ansiosos na reconstrução do templo. Eles querem voltar àquele culto antigo, não é? Nós sabemos que aquele culto antigo, voltar para a oferenda de animais, aquilo não funciona mais. Mas os judeus não crentes estão ansiosos para voltar com isso. Muito bem. Mas no local do templo existe a mesquita muçulmana. Então eles creem que aquela mesquita vai ser retirada dali de uma forma ou de outra. Mas essa aliança, eu entendo o seguinte, é uma proposta que o anticristo vai fazer. Isso aí vai ser depois que a igreja subir. A igreja sobe e o anticristo faz essa proposta com os judeus. Olha, vem cá, vamos fazer uma coisa? Eu posso dar um chega para lá nesses árabes. É o que eu entendo. É posição minha, não é bíblica não, tá? Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem. É minha posição. Eu posso dar um chega para lá nesses árabes. Ok? Aí os judeus sabem que este homem, esse que está fazendo essa proposta, ele é poderoso, mas é idólatra. Ele é idólatra. E os judeus não envolvem mais com idolatria. Então, ele
parte essa aliança. Então essa aliança vai partir dos judeus. Então vamos fazer uma aliança. Nós queremos sim a ajuda de você. Queremos que você nos ajude nesse meio aí para reconstruir o templo. Porém, nós não queremos que você interfere no nosso sistema de culto. Isso por quê? Porque ele conhece esse anticristo. Ele conhece esse elemento, que é poderoso. Né? Ele é poderoso e muito mais ainda quando Satanás incorporar nele. E os judeus não sabem disso. Não sabe que o inimigo já está incorporado nele e o inimigo é perito, é astuto, é enganador. Muito bem. Faz essa aliança com os judeus por uma semana profética, a última semana de Daniel. E muito bem, vai haver ali uma falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz. O filho varão já foi arrebatado, a igreja foi levada para o deserto durante 3 anos e meio, né? E Deus vai proteger durante 3 anos e meio. Mas depois ele rasga o pacto, ele rasga a aliança e vai eliminar todo objeto de culto e vai querer assentar-se no santuário de Deus, porque o templo já está de pé. Ele vai querer assentar ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E a partir daí é que surge a grande tribulação, promovida pelo abominável da desolação, que é esse anticristo. O abominável da desolação, no lugar santo, disse Jesus. Quem lê, entenda. Então está aí. Então, a minha posição, no que diz respeito à aliança, eu creio que é isso aí. Não estou afirmando, não. Mas tem lógica. Vocês vão perceber que tem lógica, né? Tem uma grande lógica em cima disso aí. Então, veja bem. O anticristo entrará no templo em Jerusalém e fará cessar o sacrifício judaico. E se ostentará como se fosse o próprio Deus. Então o que acontece? Então é lógico que essa aliança deve consistir nisso. Porque o anticristo é um religioso, é aquele elemento, é a besta que possui 2 chifres. E nós sabemos que essa besta, esses 2 chifres, são 2 poderes. É o poder religioso e o poder político. E esse homem, ele tem repercussão no mundo inteiro. E os judeus sabem muito bem disso, né? Os judeus sabem que esse homem é poderoso, né? Mas quando ele fizer a aliança, os judeus não sabem que ele já está possesso pelo maligno, né? Ele não sabe. Então é por isso que eu entendo que ele vai fazer essa aliança com os judeus com o propósito, ele já faz de propósito para sentar-se no templo, para sentar no santuário. Vamos ver. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e 8. Então nos diz assim, olha. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Quando é que isso vai acontecer? Logo após a metade. No início da metade da última semana, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Certo? Então vamos voltar para os irmãos entenderem bem. Jesus Cristo vem na primeira fase da segunda vinda dele. Ele vem para levar a igreja. Ele nos leva. Quando ele nos leva, inicia-se aqui a última semana profética. Na metade da semana, o anticristo rasga a aliança e vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Então Jesus Cristo permite até que termine a última semana profética, a 70ª. Quando terminar, quando ele vier, ele vai nos trazer com ele, para inaugurarmos o milênio. E é nesse momento que vai se cumprir isso aqui, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá bem? Isso aí vai ser na segunda fase da segunda vinda dele. Muito bem. Daniel 7, 2 a 7. Vamos dar uma olhada. Daniel 7.
Daniel 7, 2 a 7. Então diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Muito bem. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Nós vamos ver aqui agora algo interessante. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui o outro semelhante a um leopardo, que é o terceiro. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível. Observa que esse 4º animal, Daniel não falou que tipo de animal é, ele só fala que é terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Interessante anotar esses 10 chifres aqui, porque esses 10 chifres faz menção dos últimos dias. Refere-se a uma confederação de 10 impérios, 10 reis que vão constituir o reinado final do anticristo. Depois nós vamos ver sobre isso. Muito bem. Então, 4 animais são mencionados aqui. Vamos ver o que eles representam. O primeiro animal, leão, com asa de águia, é o Império Babilônico, que durou de 650 a 539 a.C. Então, Daniel teve essa visão quando ele estava na Babilônia. Então, ele viu dali para frente, ele viu 4 animais. Então, o primeiro animal representa o Império Babilônico, o leão. O segundo animal, o urso, é o Império Medo-Persa, que durou de 539 a 331 a.C. O terceiro animal, o leopardo, de 4 asas e 4 cabeças, é o Império Grego, que durou de 331 a 146 a.C. O quarto animal terrível, o quarto animal terrível, com 10 chifres, é o Império Romano. Muito bem, é o Império Romano. Então, esses 4 animais representam os 4 impérios, que dominam o mundo, desde o Império Babilônico, de onde Daniel recebeu a revelação, até a segunda vinda de Cristo. Então está ali, Daniel teve essa visão desses 4 animais. O primeiro animal representa o império que ele estava, babilônico. O segundo animal, urso, representa o império Medo-Persa. O terceiro animal representa o império grego. E o quarto animal representa Roma, né? Representa Roma. Nós vamos ver isso aqui. Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos lá. Vamos ver Daniel 7, 17, 18 e depois o 23. Daniel 7,
17 e 18, depois o 23. Vamos lá. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra. Está aqui. São 4 reis que se levantam da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então vai acontecer isso aqui, esse reinado na terra, mas na verdade o reinado de Jesus Cristo é que vai prevalecer. E nós fazemos parte desse reinado que vai prevalecer. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Vamos lá no versículo 23 agora. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Pronto, está aí. Esse quarto animal é o Império Romano. Ele vai ser terrível, o Império Romano. E a primeira fase dele já manifestou. Nós vamos ver isso aí com detalhe agora. Muito bem. O número total de impérios ímpios que dominam o mundo desde o início da existência humana até a segunda vinda de Cristo não são apenas 4. Não são apenas esses 4. E sim 7. São 7 impérios. Está vendo? Por isso que é interessante nós vermos minuciosamente a palavra, que a palavra nos clareia, né? A palavra de Deus nos mostra. São 7. Então, quando Daniel teve a visão dos 4 impérios, desses 4 animais, 2 impérios já haviam passado, né? Então, Daniel já estava vivendo o 3º império. Então, o primeiro império foi o Egito, e o segundo império foi a Síria, e o primeiro animal dos 4 é o 3º que Daniel estava vivendo, certo? Então vamos lá, vou esclarecer isso aí. Então, Egito, a Síria, mais 4 que Daniel teve a visão. Sendo assim, encontramos 6 impérios, correto? 4 que Daniel viu, mais 2 anteriores, 6 impérios, que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego e Roma. 6, certo? Por enquanto 6. Porém, o Império Romano possui 2 fases. O último império, que é o romano, o quarto animal, que é a 6ª cabeça da besta, possui 2 fases, que constituem um total de 7 impérios. Então dá um total de 7 impérios. 2 antes de Daniel, mais 4 que Daniel teve a visão, porém o quarto tem 2 fases, ele gera um outro império, então gera o 7º império. Então onde nós vamos ver aqui, seria Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego, Roma, primeira fase, e Roma, segunda fase. Certinho? Sem dúvida, tranquilo. Então vamos dar sequência aqui. Então, a primeira fase do Império Romano, que é o 6º Império, durou de 146 a.C. até 395 depois de Cristo, ok? A primeira fase do Império Romano, certo? Que lá na época foi o 6º, mas durou aqui, ó, de 146 a 395. Mas esse Império Romano, ele vai voltar. Ele vai gerar o 7º. É o que nós vamos ver. Então a segunda fase do Império Romano está no futuro muito próximo. Durará pouco tempo. Por que ele vai durar pouco tempo? Porque a duração dele vai ser pouco tempo. Apenas uma semana profética. Uma semana. Ele vai durar uma semana, ou seja, 7 anos. Não é? Ele vai durar apenas 7 anos. Ok? Então, enquanto vai se dar aqui essa última semana de Daniel, nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro, com Cristo lá durante 7 anos. Graças a Deus por isso. Amém? Clarinho, né? Então, a besta com 7 cabeças, que emerge do mar. É o que nós vamos ver agora. A besta com 7 cabeças, que emerge do mar. É exatamente esses 7 impérios. Não é? Eu já estou antecipando para os irmãos entenderem. Então, vamos ver. Apocalipse 13, versículo 1. Vamos lá. Vi emergir do mar uma besta
que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem. Vou repetir aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É só sobre isso que nós queremos, que nos importa por enquanto. 10 chifres e 7 cabeças. Isso. Mar, vi emergir do mar. Que mar? Que mar é esse? Água salgada que nós conhecemos? Não. Mar significa povos. Vi emergir dos povos, do meio dos povos. Emergir significa subir, levantar. Vi levantar do meio dos povos uma besta com 7 cabeças. Essas 7 cabeças significa um sistema político composto de 7 impérios, é o que nós falamos. Essas 7 cabeças são 7 impérios, não é? Agora, só que esses 7 impérios aí nós temos que entender. Primeiro, Daniel faz menção de 4 animais. Esses 4 animais são 4 impérios, porém um quarto gera o quinto, e antes de Daniel houve o Império Egito e a Síria, então são 7, não é? Muito bem, é isso aqui que nós queremos mostrar, muito bem. Então, de acordo, de onde provém a 7ª cabeça ou 7º império? De Apocalipse 13:3. Vamos ver aqui, Apocalipse 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Viu aí? Então a 6ª cabeça, que é o Império Romano, foi ferida de morte. Acabou quando? No ano 346 depois de Cristo. Aí iniciou o quê? O período da graça, o tempo dos gentios. Tá? Agora nós estamos vivendo o período da graça. Mas o tempo da graça vai terminar e Deus vai tratar com os judeus novamente. Então, aí que vai, esta ferida mortal foi curada, gerando esse Império Romano que vai voltar através de uma confederação de 10 países, que são os 10 chifres. Certo? Tá claro, né? Que são os 10 chifres. Muito bem. Então, a 6ª cabeça, Império Romano, primeira fase, foi golpeada de morte, mas reviveu, ou seja, vai entrar em evidência novamente. Isto é, gerou a 7ª cabeça. A 7ª cabeça ainda está no futuro, ela vai manifestar no futuro. Agora, para nós, crentes em Jesus, já está em evidência. Nós sabemos que a 7ª cabeça é o Império Romano que vai reerguer. Isso aqui é importante. Olha como é que Deus é maravilhoso, como de antemão ele nos mostra isso. Então a 6ª cabeça, que é o Império Romano, primeira fase, morreu, caiu, acabou. Mas esse Império Romano vai reviver, ele vai se levantar, formando a 7ª cabeça, que é o Império Romano, segunda fase, ok? Tá clarinho, tá? Que é o Império Romano, segunda fase. Constituído de 10 países, que são os 10 chifres de Apocalipse 13:1. Aqui, ó, Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, as 7 cabeças são os 7 impérios, e os 10 chifres é a constituição da 7ª cabeça, que é o último império, né? Com 10 reis, ou seja, 10 países que vão reunir agora a qualquer momento aí, para poder dominar o mundo. Para dominar o mundo. Muito bem. Qual a razão do ressurgimento do Império Romano? Por que vai ressurgir o Império Romano? É claro, porque Deus tem algo para se cumprir em cima disso aqui. Lá na profecia de Daniel nos fala: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E esse príncipe que há de vir é que vai reinar nessa última semana. Por isso é que Deus tem um propósito, que é o anticristo, não é? Então vamos lá. Então o Império Romano tem que ressurgir, porque a segunda fase desse império
tem que ser cumprida. E o anticristo vai ser o líder desse império, que durará pouco tempo, ou seja, 7 anos. 7 anos. Vamos dar uma olhada em Daniel 9, 26 e 27. Vamos lembrar. Por isso que é bom nós voltarmos lá. Daniel 9. 26 e 27. Então nos diz assim: depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem? Então veja bem, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, por quem? Pelos romanos, cujo líder foi o general Tito. O povo de um príncipe que há de vir. Então, o povo desse príncipe que há de vir, que é o povo romano, destruiu Jerusalém, a cidade, e nós sabemos disso, Mas o príncipe que pertence a esse povo não veio ainda, ele vai vir. Ele está para manifestar. Depois que a igreja for arrebatada, ele se manifesta, Então, o príncipe que... vamos lá. A cidade de Jerusalém... Deixa eu ver aqui. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos, cujo líder foi o general Tito. Mas o príncipe que pertence a este povo romano, o anticristo, ainda não se manifestou, certo? Por isso é que Deus tem um propósito nessa situação aqui do surgimento do Império Romano. Então, logo após o arrebatamento, ele vai se manifestar. Logo após o arrebatamento, ele vai se manifestar. Então, dá-se o arrebatamento, ele se manifesta. Faz uma aliança com os judeus por uma semana, na metade da semana ele rasga a aliança e mostra as unhas, mostra quem ele é. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Vamos lá de novo, porque nós temos que rever isso aí de propósito, para nós memorizarmos bem, para termos certeza que é isso mesmo. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. 2, versículo 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua vinda, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está aí. Muito bem. O quarto animal terrível que se encontra no livro de Daniel está relacionado com a besta que se encontra no livro de Apocalipse. Então veja bem, o quarto animal terrível que se encontra no livro de Daniel é o Império Romano. Está relacionado com a besta que se encontra no livro de Apocalipse. Então é esta besta que vai reinar esta segunda fase do Império Romano. Nós vamos ver isso aqui devagarzinho. Vamos fazer assim. Abre Daniel 7,7, marca aqui com a mão, e há também Apocalipse 13, versículo 1, para a gente pegar simultaneamente o raciocínio. Apocalipse, Daniel 7,7 e Apocalipse 13, versículo 1. Vamos ver. 7,7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Interessante essa observação aqui. Então esse animal terrível, ele tinha 10 chifres. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Está vendo os 10 chifres aqui? E 7 cabeças. Muito bem. Sobre os chifres, isso aqui não importa. Nome de diademas e etc, etc. Não importa. Então vamos lá. Em Daniel 7,7, quem tem os 10 chifres é o quarto animal, o animal terrível, certo? É esse que tem os 10 chifres. Em Apocalipse 13,1, quem tem os 10 chifres é a besta que emerge do mar. É a 7ª cabeça da besta que emerge do mar. É essa 7ª cabeça que tem os 10 chifres. As 7 cabeças da besta são 7 reinos ou impérios. Vamos provar isso aí. Então essas 7 cabeças são 7 reinos ou impérios. Apocalipse 17, versículos 7, 9 e 10. Apocalipse 17, versículo 7, 9 e 10. Diz assim, olha. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? É isso mesmo. 7, 9 e 10. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Está vendo? As 7 cabeças. Vamos repetir isso aqui, que isso é muito importante. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei, eu vou te dizer, o mistério da mulher. Essa mulher aqui é aquela mulher vestida de púrpura, é a falsa igreja. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Versículo 9 e 10. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Dos quais caíram 5. Observa bem aqui. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Então vamos pensar aqui. João, que teve essa visão de Apocalipse, ele estava vivendo o 6º império, a 6ª cabeça, o Império Romano, certo? A primeira fase do Império Romano. E o texto fala que 5 impérios já não existem. Olha aqui, ó, dos quais caíram, vamos dizer, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Muito bem. Então veja bem aqui. O quarto animal terrível do livro do profeta Daniel corresponde à 6ª e à 7ª cabeça da besta do livro de Apocalipse. Correto? Então, o quarto animal terrível corresponde à 6ª e à 7ª cabeça da besta do livro de Apocalipse. Então, a 6ª cabeça foi a primeira fase do Império Romano. A 7ª cabeça será a segunda fase. Está em Apocalipse 13, versículo 3. Aqui, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então o Império Romano caiu e vai se reerguer agora através de uma confederação de 10 países. E vai formar então, esses 10 países é que vai dirigir a 7ª cabeça. Vai constituir a 7ª cabeça. Muito bem. De que maneira ressurgirá o Império Romano? Então, essa segunda fase do Império Romano, de que maneira ele vai ressurgir? Nós temos que ver com detalhe, né? Como vai ressurgir esse Império Romano? O Império Romano, segunda fase, que é a 7ª cabeça da besta,
ressurgirá agora nos últimos dias. A qualquer momento ele vai ressurgir, sob a forma de uma confederação de 10 países. Vamos confirmar isso. Uma confederação de 10 países. Daniel 7, vamos ver de novo lá. Daniel 7, 7, 8 e 24. Daniel 7, 7 e 8 e o versículo 24. Nos diz assim, ó. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorará e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, observa aqui agora, estando eu a observar os 10 chifres, é que eu quis dizer, entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homens, e uma boca que falava com insolência. É o anticristo, não é? Então esse anticristo ele vai surgir com muita astúcia, e os 10 reis já estão organizados. Aí ele surge, né? Essa besta que emerge da terra com 2 chifres é o oitavo rei. Ele surge e ele abate 3 desses 10 e fica sendo o oitavo. Ele é o anticristo, fica sendo o oitavo. Agora vamos ver o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Que mesmo reino? O reino romano que caiu e vai se reerguer agora. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então vai levantar um elemento, né? um pequeno chifre, e esse pequeno chifre é a besta que emerge da terra. E essa besta tem 2 chifres, não é? Muito bem. Ok. Agora vamos ver Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Só até aqui tá bom. Agora vamos ver também o capítulo 17, versículo 12. 17, versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 1 hora. Então recebe durante 1 hora. E logo, esta besta, que é o anticristo, vai abater 3 e fica sendo o oitavo e dá-se início, então, naturalmente, à grande tribulação. Muito bom. Vamos ver Daniel 7,8. Vamos voltar? Daniel 7,8. Estando eu a observar os 10 chifres, é o que Daniel está dizendo aqui, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então ele elimina 3 e fica sendo o oitavo. Está confirmado aqui, né? Muito bem. Então este pequeno chifre, que é o anticristo, ele abate 3 e se une aos 7 líderes restantes, e fica sendo o oitavo líder. Vamos confirmar isso aqui também. Vamos ver, Apocalipse 17, versículo 11. 17, versículo 11, diz assim: e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei. Está vendo? A besta, olha aí. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Está vendo aí? Procede do 7 e caminha para a destruição.
Então, o império da sétima cabeça, Roma, segunda fase, será da parte de Satanás. Então vai ser uma coisa terrível. Vai haver uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Então vai ser um império cujo líder vai ser o próprio espírito maligno, né? Em um homem. Vamos ver, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Até o versículo 12. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus falou, bom, vocês não querem, então, é o que Jesus fala, quem comigo não se ajunta, se espalha, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tudo bem, tá aí, Deus está dando oportunidade, né? Mas o pessoal não está dando ouvido. Vamos lá. Qual é a repercussão que este novo império, que o novo império romano causará? Qual será a repercussão deste novo império? Né? Apocalipse nos fala que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ele vai fazer até descer fogo dos céus à vista dos homens para enganar. Então vai ser um elemento de um poder extraordinário, né? Mas nós não nos deixamos levar, nós não estamos correndo atrás de sinais, nós queremos isso aqui, ó, é Bíblia, é a revelação de Deus, tá certo, amados? Correto? Nós queremos a revelação de Deus para as nossas vidas, é isso que nós queremos. Esse negócio de oba, para nós não funciona não. O Senhor Jesus diz, consultai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que me importa é isso. O que importa a você, eu tenho certeza que é isso também. Muito bem. Qual é a repercussão que este novo Império Romano vai causar? Então nós vamos ver aqui. O ressurgimento do Império Romano causará admiração a todos os habitantes do mundo. Quando isso acontecer, meus irmãos, vai causar admiração em todas as pessoas que não conhecem Jesus, não é? Que não conhecem Jesus. A besta e Satanás serão adorados, tanto a besta quanto o próprio Satanás serão adorados. Vamos dar uma olhada, Apocalipse 13, 3, 4 e 14. Apocalipse 13, 3, 4 e 14. Vamos ler, nós temos que ver. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que enganou Eva, não é? O dragão mentiroso. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então ele vai dar autoridade para a besta, né? Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora veja bem, veja o versículo 14 também. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dada a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida à espada sobreviveu. Então que besta é essa? É o Império Romano, que foi ferido à espada, a sexta cabeça, deu origem à sétima cabeça. Então é isso que vai acontecer agora nos últimos dias, né? E por isso nós estamos estudando, irmãos, para quando, se porventura surgir aí países com essa finalidade, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer a qualquer instante, né? Então vamos ver aqui agora, já é o último tópico. Já vimos que a besta que emerge do mar é um sistema político. É um sistema político com 7 cabeças e 10 chifres, ok. Já sabemos o que são as 7 cabeças e o que são os 10 chifres, né? Que faz parte da sétima cabeça. Quem será a besta que emerge da terra? Né? Tem uma outra besta aí, né? Então a besta quem será a besta que emerge da terra? Então existe a segunda besta com 2 chifres.
parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Então vamos ver essa besta que emerge da terra aqui. Apocalipse 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então essa besta que emerge da terra é um homem. Os 2 chifres dessa besta são 2 poderes, político e religioso. Isso nos faz entender que este homem é simultaneamente o anticristo e o falso profeta, certo? Agora vamos fazer uma observação aqui. No versículo 3, no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 11, diz assim: parecendo cordeiro significa falso profeta. É uma imitação de Cristo. Parecendo cordeiro é uma imitação de Cristo, falso profeta. Fala como dragão, significa mentiroso, o anticristo, é o anticristo. Então, este dragão é a mesma serpente que mentiu para Eva no princípio. Vamos ver Apocalipse 13, 11 a 18. 11 a 18 diz assim, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, quer dizer, o Império Romano voltando. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fará descer a terra diante dos homens. O homem natural sem Cristo está correndo atrás disso, que é isso, né? Não quer uma palavra de conforto, de segurança eterna, de purificação de pecado, está buscando sinais. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Aquela que é ferida a espada sobreviveu. Quem foi ferido a espada e sobreviveu? O Império Romano, que vai voltar agora. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não é? A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número é 666. Muito bem. A besta que emerge da terra é o homem, que vai liderar a 7ª cabeça da besta que emerge do mar. Que a besta que emerge do mar é um sistema político. A 7ª cabeça vai ser liderada por quem? Por essa besta que emerge da terra, que é o anticristo, que possui 2 chifres, que representa o poder político e religioso. E nós sabemos quem é esse elemento. Amém, queridos? Então nós encerramos por aqui o nosso estudo. Nós já falamos sobre a morte e o estado intermediário, as 70 semanas de Daniel, o arrebatamento da igreja. Hoje nós falamos sobre anticristo e anticristo. Na semana que vem nós vamos ver 2 tópicos: a grande tribulação e o Armagedon. Tá? Na semana que vem nós vamos ver 2 tópicos. Amém. Nós vamos encerrar então com a palavra de oração, agradecendo a Deus por esse privilégio que tem nos dado, né, de meditar e entender a tua palavra. Pai, muito obrigado. Eu quero te louvar pelos teus filhos que têm absorvido, Senhor, a tua palavra através desse sistema que o Senhor, por misericórdia, nos concedeu para nós não ficarmos sem esclarecimento do Senhor. Muito obrigado por esta bênção. Agora, Senhor, dá-nos um final de semana tranquilo. Tome cada um dos teus servos que se encontra em casa, dá a tua bênção, a tua proteção, tranquilidade plena. Nós te louvamos por tudo e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe.